Fala galera, estamos aqui diretamente do primeiro episódio do Na Bolsa Cast, o podcast da imobiliária Bolsa Imóveis. E nós estamos aqui para falar sobre o boom imobiliário que está acontecendo na cidade de Chapecó. Eu me chamo Galvão. Eu, Ediane, e comigo tá aqui o Ivandro Souza, o proprietário da Bolsa Imóveis, e a gente vai trazer um pouco de informação sobre esse boom imobiliário que tem acontecido em Chapecó. Então, já que estamos aqui com o Ivandro, se apresente para nós, fala para nós aí, quem que é o Ivandro na fila do pão? Fala para nós. O Ivandro na fila do pão é uma pessoa que começou no mercado imobiliário há 25 anos atrás. Eu comecei como corretor, logo em seguida eu entrei como sócio da imobiliária Bolsa Imóveis. A gente entrou ali um período na construção civil e depois, em 2012, a gente se focou em investimentos em áreas de terra, loteamentos e todo tipo de investimento que tivesse rentabilidade financeira do mercado imobiliário. Em seguida, a gente se especializou mais no segmento do mercado em terrenos. Focamos devido à necessidade. Na época, a gente olhou para o mercado e nós já tínhamos mais de 1.000 terrenos na nossa carteira e não tinha nenhuma imobiliária que vivesse de prestação de serviço, ou seja, que não fosse uma loteadora. Porque uma coisa é uma imobiliária que ela é imobiliária e loteadora, e outra coisa é uma imobiliária especialista em terrenos que não é loteadora. Ou seja, isso muda muito o mercado, porque eu não vou competir com ninguém. Eu não trabalho, por exemplo, eu vou vender o fulano, mas eu quero vender o meu, né? Então eu trabalho neutro, tenho aí todas as incorporadoras das cidades daí e se especializamos. Hoje a gente tem no mercado mais de 50 loteamentos em desenvolvimento, vendendo e trabalhando, e mais de 7.000 lotes na nossa carteira. E toda a experiência de 25 anos, né? E nesses 27 anos de imobiliária, quantos terrenos, né, que é a especialidade de vocês, que vocês já conseguiram vender aí? Nós, no início, a gente não tinha um controle certo desses números, né? Mas a partir do momento que a gente começou a contabilizar e nos registros, a gente tem mais de 6.000 lotes à venda já, que foi comercializado. E esse número só aumentando, porque na época que a gente começou, a gente vendia muitos produtos, né? Uhum. Hoje a gente está mais nichado, então os imóveis que foram negociados de terrenos é 6.000, mas a gente tem muito mais negócios que foram feitos de áreas para loteamentos, por exemplo, né? Uhum. Que agora é um dos... Hoje, por exemplo, eu tenho 50 loteamentos à venda na cidade, que estão sendo feitos e comercializados, né? Então esse número só aumenta, só vai aumentar. Ivandro, eu tenho 4.300 aí. O que você me indicaria de investimento em Chapecó hoje? Hoje eu tenho um dos produtos que a gente está trabalhando muito forte, é um loteamento em lançamento, que é o Vila Serena, lotes a partir de 360 metros, numa condição muito especial, 5% de entrada em 2 vezes, que vai dar em torno de 4.300, uma parcela. Nós podemos fazer em 2 parcelas a entrada e o resto em 180 vezes. Lembrando que estudamos casa a casa. Eu não quero fazer em 180 vezes, quero fazer em 50. Não tem problema. 180 vezes é a ideia para que caiba na maioria do bolso das pessoas, né? Dos investidores. Aquela pessoa que não quer tirar muito dinheiro do caixa ou do investimento, ele pode comprar um lote com R$4.300 e escolher um ótimo lote com um indicador assim, 18 a 24 meses, uma valorização muito acentuada, que daí, quem chamar nós no WhatsApp, nós vamos falar a valorização. Quanto que ele vai rentabilizar em 18 e 24 meses. Ou tu pode comentar então, né? Você pode comentar aqui embaixo, valorização, que a equipe vai entrar aí e vai mostrar para você um estudo perfeito de como vai ser esse investimento. Exatamente. E mostrando o número real. Eu invisto tanto até a entrega de 18 meses, 24, qual que vai ser o valor desse lote nessa época, qual que é o meu retorno financeiro. Que isso é muito importante nos lotes. Tu não compre um lote se a pessoa não te falar o retorno financeiro. Se você comprou para investimento, você quer saber o retorno financeiro. É uma pergunta bem interessante para quem vai buscar. Então, né? se você quer, mais uma vez, quer saber qual que vai ser o retorno que você vai ter investido, né, no Vila Serena, só comentar aqui embaixo, valorização, e a equipe vai mandar todos os dados que você está procurando. É isso aí. Nós somos o time do melhor negócio. Fala para mim, quando chega uma família procurando a Bolsa Imóveis, procurando por um terreno, qual que é a sensação, qual que é o propósito que você tem com a tua empresa, qual que é o que move vocês lá na Bolsa Imóveis?
Ó, o principal objetivo da nossa cultura é fazer com que o cliente não seja uma compra forçada, que o cliente entenda o produto e tenha certeza de que a necessidade dele é aquele imóvel, é aquele produto, né? Então esse é mais trabalhoso do que você sair vendendo, né? É um jeito diferente de fazer, mas que é muito compensador pelo fato de ter muita indicação. Nossa empresa é uma empresa que tem muita indicação. Toda semana, toda hora tem pessoas que negociaram. Eu mesmo, né, nesses 25 anos, eu já negociei com o pai, com o filho e com o neto. Que legal. Já tive esse privilégio de fazer muitos negócios com o pai, depois veio o filho e virou meu amigo, investidor, e hoje eu negocio com o neto, né, de quem começou. E ele também está começando os passos dos pais e do avô, e isso para mim é muito bom, porque eles indicam muita gente, eles estão felizes, e é uma jornada que eu estou falando aí de 20 anos, entende? Sim. A gente tá com esses clientes, não é um cliente que chegou e foi embora. Ele veio, ficou e tem trazido muitos outros familiares e clientes indicados. E o legal disso tudo é porque quando você vai comprar um terreno, né, é uma compra, é um investimento alto. Então, você ter uma empresa de segurança, uma empresa que você olhe, que você saiba, né, tenha uma certa referência dela, como essas pessoas, é onde traz a segurança para o cliente, de fato, adquirir o terreno, né? Isso mesmo. E aí tem um detalhe bem importante, né? Que quando a gente fala com venda, as pessoas... mas como o Chapecó está numa fase muito boa, a gente acabou de falar do boom imobiliário, e ele vem assim há 25 anos. Então, eu escutava as pessoas dizer, os imóveis de Chapecó estão numa bolha, há 25 anos atrás. Isso não é real. Então, a imobiliária mostra, em primeiro momento para o cliente, que Chapecó é muito maior do que a gente está vendo hoje. Sim. A Chapecó do futuro, de daqui 15, 20 anos, ela prevê 500 mil habitantes, né? Hoje nós estamos aí nos 300 mil. Então, quem acha que é uma bolha, nós temos aí um déficit habitacional na faixa de 8 mil moradias. Temos 12 mil famílias chegando em Chapecó todo ano, né? E isso não é de agora. Eu comecei a contar isso e a prestar atenção nesses números há 18 anos. E ele nunca baixou. Ele só aumenta esse número, né? E o investimento público, né? Chapecó ficou na 8ª posição a nível nacional de investimento público. Então, é uma cidade assim que toda hora tá decolando, que tem grandes indústrias, né? Então, também acaba rendendo muito trabalho, né, também. Então, além das pessoas virem para cá, tanto para trabalhar, investidores e tudo mais, acaba que é um local onde a gente consegue ter os investidores conseguem trazer, né, e ter um retorno por isso, né. E até onde a gente vai, né, vai viajar, a gente fala só de Chapecó, as pessoas já sabem o que é Chapecó. Uma referência também é a Chapecoense em si, também a parte de investimento, da agroindústria, então a gente está indo no caminho certo, como você falou, são 12 mil famílias, né, que vêm aí todos os anos para cá, e realmente eu percebi que Chapecó, ele só cresce, e quem acha que existe uma bolha, não sabe, porque a gente está tendo, hoje eu vejo, até eu vi umas ofertas de vocês, que a gente está tendo uma oportunidade que, por exemplo, o meu avô teve naquela época, que às vezes você com uma entrada muito baixa, com uma parcela muito baixa, muito acessível, você pode ter um lugar para você morar. Então 4 mil e uns quebradinhos, a né? partir de 4 mil e pouco, ali você já consegue já dar entrada num terreno. Então, imagina, isso é uma oportunidade que a nossa geração está tendo, né? A gente está tendo essa oportunidade e tem muitas pessoas que não estão vendo. O que você diria para essa pessoa que ainda não viu, acha que esse investimento, qual que é o medo? As pessoas têm medo de investir. Por que as pessoas, qual que é o maior receio que você já percebeu hoje em dia, assim, da pessoa comprar ou não comprar o seu terreno? As pessoas têm muitas dúvidas para adquirir imóvel, né? Elas, às vezes, acham mais fácil comprar um veículo do que comprar com a mesma parcela, com juros muito mais altos, mas o veículo parece que traz uma segurança mais rápida. Ou é um hábito que as pessoas têm. Mas o terreno é assim, ó, é muito simples de você comparar. Eu sempre falo para os meus corretores, quando eles estão com dificuldade do cliente entender por que Chapecó está nesse movimento, basta ele olhar para trás. Pergunta para o pai, para o tio, para o irmão. Há 15 anos atrás, um terreno no Esplanada era 30 mil reais. Estou citando um nome.
no Jardim América, no São Cristóvão. 15 anos atrás era 30 mil. Hoje eles passam, em alguns desses bairros, passa de 1 milhão. Né? Então, se você considerar que você está comprando um lote hoje com entrada de R$ 4.000 e parcelamento em 180 vezes, eu fiz um cálculo ontem no treinamento que mesmo o cara pegando uma jornada longa, pagando um juro que a incorporadora precisa cobrar, porque senão a incorporadora não viabiliza o projeto, pagando o juro nos 180 meses, ele ainda num prazo de 15 anos ele vai ganhar mais de R$ 200 mil. Nossa. E isso daí você vai me dizer, mas esse cálculo teu é um chute. Não, esse cálculo meu é baseado nos últimos 20 anos. E aí eu nem fiz os 20 anos, eu fiz 15 anos, a remuneração para trás. E olhe que há 15 anos atrás nós tínhamos 70 mil habitantes em Chapecó, 80. A realidade financeira era totalmente diferente. Hoje nós estamos com 300 mil habitantes, com mais de 70 municípios ao redor de Chapecó, que torna a população mais de 2 milhões de habitantes. Que todos eles, as universidades vêm de toda a região, a saúde vem de toda a região, né? Ou seja, todas as clínicas, o pessoal das prefeituras, traz todo esse povo. A referência é Chapecó. E antes era Floripa, São Paulo ou Curitiba. Sim. Ou Porto Alegre. Hoje nós estamos centralizando porque Chapecó tem essa estrutura. Então, o cliente do terreno também. Nós vendemos muito terreno para a região. Porque o cliente sente firmeza, mais até do que o chapecoense. Às vezes o chapecoense olha Chapecó e diz assim, não, mas tá muito caro. Mas aí ele vai olhar numa cidade vizinha, se ele comparar um metro quadrado, lá tá mais caro que aqui. E não tem toda essa estrutura que Chapecó tem. É interessante também que tu comentou que há 15 anos atrás comprava um terreno nesses lugares a R$ 30 mil, né? Sim. E aí hoje esses terrenos valem absurdamente mais. E a mesma coisa acontece, né, em lançamentos que vocês têm de loteamento, onde vocês comercializam no início por um valor, e quando é entregue, esse cara que comprou esse terreno, ele já tá com uma valorização lá em cima, né? Isso. É aí que nós entramos no mercado que fica um pouco difícil para o cliente entender. Porque por que eu tô falando isso com bastante facilidade, propriedade e segurança? Porque eu vivi o processo por 25 anos. Então o cliente não vai ter esse conhecimento, ele não vai ter essa segurança. Mas hoje em dia ele pode pesquisar imobiliárias, tem, que nem Chapecó, tem imobiliárias especializadas em vários segmentos, né? Os corretores que estão nas imobiliárias e que são especializados, eles conseguem passar essas informações com muita segurança e propriedade. E aí o cliente sai dessa insegurança, né? Porque é muito difícil ele tomar essa decisão baseado em achismo, né? E eu falo também para os corretores meus isso é a pura verdade. Todo lote é bom. Porém, aí nós vamos aí. Qual que é o meu objetivo? Eu quero para moradia. Então tá, você quer moradia, você não está tão focado em valorização. Moradia é uma coisa. Eu quero só valorização. Eu não me interessa onde que o lote é, mas eu quero ter um percentual de valorização. Aí entra o corretor. Porque o que acontece? Nesse meio do caminho, as pessoas vão comprar um terreno e eles acham que todo terreno tem a mesma valorização, que tudo dá um monte de dinheiro. O meu amigo fez um negócio e ganhou 200 mil em 18 meses. Ok, isso é uma realidade, mas aí tem que analisar o loteamento, analisar o tipo de produto, analisar o preço desse produto, analisar o valor de investimento, a condição de pagamento, né? Tudo isso são coisas que o corretor tem muito fácil na mão. Feeling, né? Ele já tem essa informação, porque se ele é especializado no assunto, isso é o dia a dia dele, ele domina esse conhecimento. Mas o consumidor daí, às vezes busca uma opinião do vizinho, do parente, e aí que ele pode errar, né? Falando da valorização, mas nós temos erros mais graves, que é comprar um produto sem documento, comprar um produto de fraude, que é aquele que o imóvel nem existe, foi falsificado um documento, foi mandado para uma outra pessoa, e essa pessoa vendeu para 2, 3, né? Tudo isso está no meio do mercado imobiliário. Então, a importância de você não comprar um produto sem ter um pouco mais de conhecimento é muito grande. E eu diria assim, não compre sem uma orientação, porque como o mercado está muito aquecido, nesses momentos também tem vários fatores que podem atrapalhar um bom negócio, por exemplo, né? E essa orientação também, né, ela tem que vir de alguém que entende. Acho que
se a pessoa está pensando em terrenos, né, nada como ter uma empresa que é especialista em terrenos, que vai ter essa noção e não vai ser uma empresa que só quer vender mais um terreno, né? Uma coisa que eu percebo também é a parte de confiança das incorporadoras, né? De quem quem dá o produto para vocês venderem. Eu vejo que tem muitas empresas ali que até buscam a tua imobiliária para fazer justamente para você ser referência. Como é que você vê essa confiança, sabe, de quem está lá fazendo o loteamento para largar essa pasta, né, ou deixar essa pasta na mão de vocês na hora da venda? O que você percebe? O que você acha, assim, né, que você tem a convicção que seja que as pessoas, que quando tem uma incorporadora chega para você e fala assim, viu, a gente quer que você, a tua empresa, venda para nós. Isso começou bem lá atrás, né? Lá, quando a gente idealizou um projeto de se especializar nesse segmento, a gente priorizou algumas coisas. Quem que é o meu primeiro cliente? Como eu vivo de prestação de serviço, a nossa imobiliária não é uma incorporadora, ela não faz loteamento, ela apenas vende os lotes, que é a prestação de serviço de venda, né? Então, o meu primeiro cliente é quem? É a incorporadora. A incorporadora é o meu primeiro cliente. Por quê? Porque sem a incorporadora eu não tenho como ter o cliente consumidor, que é o que compra o terreno, eu não tenho esse cliente. Então, a gente meio que filtrou muito bem as incorporadoras que ia trabalhar, e aí veio incorporadoras daqui da cidade, que são, nossa cidade é muito privilegiada, grandes incorporadoras de alto nível, a cada dia melhorando, e incorporadoras de fora, incorporadoras que vêm também baseado nos números, os números estão aí, é só pesquisar e você buscar as informações, os números que mostram que Chapecó está no radar das grandes oportunidades dos negócios do mundo. Falando do mercado imobiliário do Brasil, mas aí vem as grandes empresas de fora, com outros olhos para as empresas multinacionais que estão chegando também, né? E isso abre um leque muito grande para os negócios, né? Então, quando a gente pensou lá atrás nas incorporadoras, a gente fez isso. Entrou em contato com todo mundo e começou do zero, né? E aí foi criando as parcerias, a gente criou parcerias sólidas, pedra, né? É? Era só pedra. Era tudo mato. Era tudo mato. Ah, sim. A gente tinha que... Para abrir uma porta era bem difícil, né? Tivemos, assim, eu passei pela fase, assim, de ter que meio que, assim, dizer, por favor, deixe uns lotes para mim vender. Então, isso há 10 anos atrás, né? Não é muito tempo. E agora, a gente com 50 loteamentos, com todas as incorporadoras que são destaques em Chapecó, estão no nosso site, estão conosco em todas as campanhas do feirão de terrenos, enfim. Todos esses processos aí foram criados lá atrás através da confiança, que é o quê? Vender, não dar problema, não voltar a fazer negócios, o cliente, tudo que está feito, tudo que foi falado na negociação está escrito no contrato e foi entregue pelas incorporadoras. Isso é tempo. A gente não consegue fazer isso do dia para noite, né? Vai conquistando confiança e credibilidade. O mercado ele é muito tradicional em Chapecó, né? Eu percebo isso, que as pessoas, como você falou, é muito de indicação, você ativa, né? Você vai vender para gerações em si. E o que você falou faz muito sentido, porque se você fizer negócio de qualquer forma, você pode fazer uma venda, né? Tu vai vender uma vez, dessa forma aí, do jeitinho, de tentar encobrir alguma coisa, mas nunca mais vende, porque a nossa cidade eu percebo que quando tem uma empresa que ela perde a confiança, ela pode fechar as portas na cidade, porque não tem como você manter. Então você vê uma história como a de vocês de 27 anos, então a gente entende que o que vocês entregam, o que vocês fazem é algo de qualidade, é algo que seja muito claro, sólido, né? E aproveitando que tu falou sobre essas incorporadoras, eu vi que você tá com a camisa do Feirão de Terrenos. Explica um pouquinho pra gente como que funciona esse feirão, como que veio a ideia ali, o que vocês levam pro feirão. Então, aí é o complemento da primeira fala, né? Quando a gente pensou nas incorporadoras, aí eu tinha, como é nosso primeiro cliente a incorporadora, eu preciso trabalhar com o máximo de incorporadoras possível e atender o máximo de pessoas. Como eu falei, são muitas incorporadoras, 50 loteamentos, uma imobiliária para cuidar de 50 loteamentos, sozinha, só na venda tradicional, não é possível. Então a gente criou, em parceria, eu tinha a ideia e a gente formalizou essa parceria com o Johnny, que é meu parceiro nessa jornada do Feirão de Terrenos, e criamos o Feirão de Terrenos, a gente patenteou a marca,
e vem trabalhando, a gente já está indo para a 4ª edição, junto às maiores e as melhores incorporadoras daqui da região, e aluga um espaço específico, faz um evento mesmo, trazendo tudo que tem de melhor, e tudo que tem de preço, condição, né? E aí a gente entendeu que essa era a jornada certa, porque senão eu não conseguiria atender todas as incorporadoras do jeito que eu gostaria. Então a gente convida essas incorporadoras, elas participam do evento, a gente faz geralmente no centro de eventos, que acontece e junta lá 2, 3 mil pessoas que entende, que quer conhecer, e que busca informações sobre terreno. Às vezes a pessoa, e aí até a gente falou sempre, né? O feirão de terrenos, ele é para venda, sim, mas ele é mais para a pessoa ir num lugar e entender sobre. Porque se ela vai, às vezes, eu tenho um evento que é multissetorial, que eu tenho vários segmentos. Aí a pessoa vai num segmento, tem uma informação, vai no outro, tem outra informação. No feirão de terrenos, ele busca todas as informações dos loteamentos e no final ele vai pegar e vai dizer assim, não, eu gostei de todos, mas tem um que faz sentido para mim, porque eu quero uma cachoeira no meu condomínio, um exemplo. Daí só tem um condomínio que tem cachoeira, gente. Então é mais sobre ele buscar lá dentro de todas aquelas opções e ele vai estar negociando comigo. Entendeu? Então não tem uma disputa lá dentro, esse meu produto é melhor, aquele produto é melhor. Não. A gente inverte os valores. O cliente entende o que é melhor para ele e diz, eu quero esse. É importante até ressaltar, né, que essa escolha que ele tem e esse conhecimento, ele consegue ter procurando a Bolsa Imóveis, ele não precisa só no feirão de terrenos, né? Exatamente. E aí existe também outro falando de investimentos, né? Todo mundo antigamente, não, o cara para investir tem que ter muitos valores guardados. Nós hoje começamos com R$4.000, R$4.500, tu consegue comprar um terreno e escalonar, que é o quê? Compra esse, num período de 18 a 24 meses a gente coloca esse produto no mercado e vai. Aí nós temos esse, a gente chama que é o primeiro, o iniciante, né? Aí a gente tem um investidor intermediário, que é aquele que já está ele já tem uma renda melhor, ele já fez alguns negócios, mas ele quer escalonar, ele quer crescer mais. Então esse é o intermediário. E temos o Master. O Master é o investidor que só vive disso. Esse, ele procura nós, ele procura números. Aí você fecha uma quadra de um loteamento, por exemplo, e ele não quer, às vezes ele nem vai olhar a quadra. Ele quer saber se tem documento, entender o produto, e aí a gente faz um cálculo de rendimento nos 12, 24, 36 meses e faz usando toda a estrutura que a gente tem de valorização. E a partir daí eles dão, isso aqui valoriza tanto, X tanto, eu entro com tanto e tal. E esse cara não vai no loteamento. Sim. Então ele é um cara que já vive só disso. Então para ele não quer saber, ele quer entender o produto, mas ele não precisa ir lá, porque ele já tem um conhecimento mais apurado, já está um pouco adiante. E como diz, né, iniciante, intermediário e master. Então o master ele já faz isso há muitos anos, ele está dentro desse mercado. E para esse cara, eu diria iniciante ou intermediário, eu vi que vocês têm opções, assim, de terrenos de 360 metros quadrados, daqui a pouco pode construir ali até 4 pavimentos. Esse seria se encaixaria bem nessa posição de investidor? Sim, ele se encaixaria, aí o que vai variar é do perfil. Porque às vezes ele quer fazer um investimento, por exemplo, pensando em locação, aí é um produto. Eu penso em venda do produto, é outro loteamento. Eu penso em fazer a venda, mas eu quero um alto padrão, eu vou vender. Que agora, com o novo segmento do mercado imobiliário, nós estamos conseguindo descentralizar a cidade. O que seria isso? Seria o quê? Que até pouco tempo atrás, nós tínhamos alguns bairros conservadores. Presidente Médici, Jardim Itália, o São Cristóvão, tem vários, mas eu vou citar só esses, que eram considerados de alto padrão. E depois foi se criando loteamentos, e aí ficou um pouco misturado, né? Então hoje, ainda eu tenho alguns bairros de Chapecó que eu vou lá, o terreno é 200 mil, mas eu tenho uma casa de 3 milhões nesse lote. E agora com a descentralização, o que é isso? É que algumas regiões vão se consolidar alto padrão,
outras vão se consolidar um padrão intermediário e outras um padrão mais popular. O que facilita isso? Que fica uma cidade mais bem elaborada. Tipo, eu entendo que esse loteamento é até X valor. Então, as incorporadoras, inclusive, estão trazendo isso para Chapecó, que as regiões que é alto padrão, elas já têm o perfil certo do cliente, o cliente não vai errar, por exemplo, fazer uma casa de um valor muito alto e sair um prédio do lado. Que também é um problema, né? Que ainda acontece aqui porque nós estamos bem no meio desse processo. Então, iniciou aí há uns 5 anos atrás e a gente está bem no meio dessa fase. Com o tempo, Chapecó vai estar bem... Cada região ela vai estar bem elaborada. Aonde que é prédio, a rua que pode ser feito, ou uma empresa pode ser feito, senão o plano diretor não vai permitir. O nosso plano diretor, que tem se atualizado a todo momento, está vivendo esse processo também. Então, as incorporadoras são muito importantes para isso, porque todo mundo diz, a cidade lá ficou maravilhosa, sim, mas teve um incorporador que pensou, que trouxe uma ideia de fora, que trouxe uma ideia até de fora do país, para trazer para nós e colocar Chapecó entre aí poucas cidades de qualidade de vida como é, né? Isso aí. Mandaram uma pergunta para nós aqui. Comprar um AP pronto ou comprar um terreno e construir? Comprar o terreno e construir. Por quê? Valorização. Valorização. E eu mostro os números. Num período muito curto, o resultado é água e vinho. Claro que depende de cada padrão, né? Existem padrões de investimento. Estamos falando aqui no intermediário, no meio. E vamos pensar hoje naquela família, naquele chefe da família, enfim, pessoa que quer investir, que é a compra do primeiro imóvel dela. O que ela precisa olhar para que ela não tenha um prejuízo, para que ela consiga comprar um terreno com uma assertividade maior? Não, nesse caso é documentação, né? Uma empresa especializada, não comprar imóvel que te ofereça com preço muito baixo. Tudo que é preço muito baixo, nós acabamos de dizer as vantagens de Chapecó. E uma delas não é que os preços estão lá embaixo. Existe uma condição de pagamento muito boa, porém, esse cliente vai comprar esse imóvel e ele vai ter uma valorização muito boa, mas o lote tem um valor acentuado. Então, tá metade do preço que estão oferecendo, não entra. Legal, Evandro. Você falou aqui que um investimento em terreno é muito bom, mas você tem algum case real que você possa contar para nós assim, esse cara aqui, ele entrou assim, saiu assim? Você pode trazer um case para nós aqui? Sim, com certeza. Eu tenho um investidor que começou comigo de outra cidade. Então, ele não conhecia Chapecó, ele pediu para me orientar a ele. Nós começamos, ele tinha na época um investimento aí de 1 milhão. Para começar a negociação, começar a entrar no mercado. E a gente estudou e trabalhou junto por 15 anos. Na jornada de 15 anos, nós conseguimos um objetivo e assinados com contratos e com patrimônio consolidado de 100 milhões de patrimônio. Caraca. O VGV. Então, é um mercado que exige esse tipo de investimento e esse tipo de produto é uma jornada longa, com períodos de avaliação de mercado, você entra e sai para o mercado, mas assim, é muito compensador. É muito, de 1 para 100, né? Em 15 anos. Então, os caras hoje vão dizer que ele teve sorte, mas ele se dedicou 15 anos e focou todo o investimento dele nesse. Então, exige também disciplina e sacrifício para ter os resultados que a gente teve nesse negócio. E escolher a pessoa certa, né? E escolher a pessoa certa. Uma pessoa que entende do ramo, que entende do negócio, do mercado, do local, né? Faz todo sentido também. É uma das coisas que eu vejo da diferença da Bolsa é por vocês viverem a cidade, né? Vocês vivem aqui, vocês respiram a nossa cidade, então vocês conhecem muito bem para onde que está indo, né? A gente sempre tem aquela pergunta, para que lado será que Chapecó vai? Onde que vai crescer? E hoje a gente percebe que existem várias regiões, mas esse fato regional, né, deles terem um domínio, faz com que o investidor tenha uma confiança maior em comprar, né? Especialistas, né? E pelo que eu vejo, assim, de vocês, é sempre pela verdade, né? Sim, quando você começa a estudar o mercado, eu falo, é uma fala bem simples. Se você tem conhecimento, sabe o que está fazendo, não tem espaço para você dizer uma coisa que não é, para você omitir uma informação, para você dizer, né? Então, fica mais fácil trabalhar quando você sabe. Quando você tá fazendo uma coisa que tu faz no teu dia a dia,
E aí não precisa aumentar nem diminuir, é o que é, né? Tá, a gente já falou da entrada facilitada para quem tá iniciando, né? Para quem vai fazer a compra do primeiro imóvel. Tu trouxe pra gente esse resultado real de um investidor. Aí agora eu queria saber de ti. A gente tá num ano que a gente acabou de sair da Copa, agora a gente vai ter política. Tá no momento de comprar terreno? Com certeza. Porque assim, ó, nós vivemos aqui em Chapecó, nós vivemos a época mais, vamos dizer assim, a época mais difícil do país foi na pandemia. E eu não tinha esse dado. Eu, como investidor, como tá na linha de frente de negócios, eu não tinha vivido um caos de uma pandemia, né? E aí o que que eu tenho certeza do que eu vou dizer para vocês? Que toda crise que dá a nível nacional reflete muito pouco aqui na nossa região. Porque nós temos uma região muito forte, somos referência em muitos mercados. E o mercado imobiliário é um deles. Então, o que que acontece? Qualquer especulação do mercado a nível nacional não reflete para nós. E nós estamos vivendo numa nova, como eu vou te dizer, quando algumas cidades despontam, como é o caso de Chapecó, ela está num período de crescimento. O que vai acontecer é que talvez em vez dela crescer 12%, ela cresce 10%. Mas isso o consumidor não vai perceber e os compradores continuarão comprando com certeza. E quem compra não erra, né? Daí aquele pessimista que diz, vou esperar passar a política, vou esperar o preço baixar, sabe o que ele vai fazer? Ele vai ficar cada dia com menos dinheiro na conta. Porque em vez de ele estar ganhando aí uma valorização aí de 15, 20% ao ano no investimento, ele vai ter preocupação e achando que tá tudo errado, né? Aí, ó, o chefão aqui vai falar do trabalho da agência Mivô, junto com o Galvão Mais, do resultado que a gente tem trazido. Vai que é tua. Risada, ele... Agora ela deu risada. Mas ele tá feliz, olha, não esconde não só isso. Ó, não diz nem de resposta. Nós somos parceiros, então, né? Isso Tanto na parte de social, né? De criação aqui. Blog, SEO. Blog, eu trabalho na parte de tráfego pago, de estar uma parceria já há um tempo, já com a Bolsa Imóveis. Se tu puder falar um pouco da experiência aí que você tem com a nossa empresa, com a empresa da EIT também. Pode ser breves palavras aí. Feedbackzinho pra quem... Feedback bom, sabe? Que para quem quer contratar nós, né? Saber com quem eles estão lidando. Não, com certeza, eu indico bastante para todas as pessoas que buscam esse conhecimento, que estão com a dor que eu tinha, que é o quê? Que é você olhar para o negócio de fora para dentro, como eu estou olhando de dentro para fora. Que significa o quê? Se a dor está aqui dentro e o cara não vê lá fora, o pessoal do marketing, as pessoas que dão que têm as respostas, nós não vamos conseguir evoluir. E vocês estão conseguindo me colocar... não parece, mas todo dia eu tenho um insight de uma coisa que um de vocês fala. E isso faz com que a gente entenda o mercado de uma maneira que eu nunca tinha. Porque o tradicional é ninguém fala nada pra gente, só manda os resultados e deu, né? Mas como a gente tá fazendo essa interação, tem sido muito gratificante para mim. Que bom, isso aí. Tenho aprendido muita coisa. Muito bom, tamo junto. Galvão, e já que tu tá nessa linha de frente, né? A gente tá ali com essa parte de anúncios e tudo mais. Você acha que a busca por terreno, ela tem subido ou tá? Como é que tá? Nossa, tá muito alta. A busca por ter o seu primeiro imóvel, por sair do aluguel, ele tem sido constante, né? Então, com a estratégia certa, que é usar os criativos certos, com o direcionamento certo, a gente teve hoje uma reunião, né, sobre mostrando resultados em si, a gente percebe que sim, há uma aderência, né, as pessoas buscam por isso, e você trabalhar com uma empresa que domina, facilita muito o meu trabalho. Então, toda vez que a gente tem bastante conteúdo e a gente tem uma oferta boa, porque no tráfego pago sem oferta, eu só mostrei uma coisa ruim para muita gente. É isso. Agora, se a gente tem aí uma oferta boa e a gente tem um prestador, né, alguém que está gerando essa demanda, e ele é uma pessoa de referência, facilita demais. E como foi falado aqui, o mercado de Chapecó cresce muito, principalmente imobiliário. Então, a gente está buscando, né, caminhos e formas para alcançar o máximo de pessoas possível para que a gente possa segurar essa fatia de mercado dentro da Bolsa Imóveis. Né? Dominar Esse é o nosso... Não aceitamos outra coisa além disso, né? Domínio. Eu sempre falo, se os caras botarem uma TVzinha no micro-ondas, que o nosso anúncio apareça lá no micro-ondas da pessoa. Perseguir, né? Mais uma perguntinha, Evandro. Eu vi que vocês estão fazendo ali alguns atendimentos estendidos, né?
tem aquela pessoa que ela não vai estar disponível ali no horário comercial, enfim, que tem os compromissos. Então, fala um pouquinho pra gente sobre a disponibilidade que vocês têm para atender aí o cliente. Sim. Então, a gente, além dos eventos que a gente faz nos finais de semana, nós criamos agora o Corujão, que é uma vez por semana, a gente fica lá, em vez de fechar às 18 horas, a gente fica lá até às 10 horas da noite, às 22 horas, lá, atendendo clientes. Ligando para clientes, aquele cliente que está no trabalho durante o dia todo, que não pode ir lá, que quer. E às vezes ele tem uma necessidade de falar com o corretor. Ele não quer falar pelo Instagram ou ele quer falar com uma pessoa, né? A gente criou o dia e esse dia é variado, mas a gente sempre tem no Instagram, tá anunciando o dia antes, ó, amanhã vai ter Corujão das 18 até as 22 e toda a equipe vai para lá. A gente tem um café legal, tem um lanche e todo mundo que tá lá, a gente é um bate-papo mesmo, sabe? A gente tá no horário do expediente, mas é uma troca de informações e tem ido bastante cliente. E os clientes têm vamos visto com bons olhos, porque a gente faz no dia que eles podem também, né? É uma agenda que a gente cria interna. É um cuidado maior, né? É bem, Isso mesmo. bem bacana. Até para o próprio corretor, né? Eu vejo que a tua equipe é bem grande, é uma equipe bem dedicada também, né? São pessoas que já estão há muito tempo no mercado, então eu percebo que há uma interação diferente nesses dias, né? Sim, eles são super focados e eles estão com o mesmo foco que nós, né? Porque aí esse é o grande passo, né? O marketing pode fazer o trabalho dele, eu posso fazer a minha parte. Se ele que atende o cliente não fizer a dele, compromete todo o nosso trabalho. É uma grande equipe, né? É isso mesmo. E algum spoiler pra gente deixar aí dos próximos passos? Algum spoilerzinho aí pro pessoal aguardar? E aí? O que vocês têm pra falar pra gente? Nós sempre temos novidades, né? E o que eu posso te dizer é que a gente vai ter um evento esse ano. Vamos participar de um evento em outra cidade, próximo daqui, agora em setembro e em novembro. Então nós vamos ter 2 eventos focados em terrenos de Chapecó em cidades aqui da região, que a gente nunca fez. E eu vou ter um lançamento também em outra cidade que a gente iniciou do zero. Desde a época que começamos o projeto, ajudar na incorporação, no layout, em todas as informações que vai no loteamento, e a gente pretende lançar esse ano também. Então são 3 coisas que a gente não fazia que esse ano a gente ainda quer fazer esse ano ainda. Então, se você quiser ficar por dentro do mundo do investimento em terrenos e lotes, tem que pegar o quê? Seguir Bolsa Imóveis. Para você que tem a tua dúvida aí, né, quer tirar dúvida, como é que eu faço? Tem como financiar? Como é que eu faço para financiar? Desde comprar o lote já com a obra, eu posso lá mandar um WhatsApp para vocês vão explicar tudo para mim, o que precisa de documentação, todas as dúvidas que eu tiver, eu posso lá tomar um café com vocês e tirar essas dúvidas? Com certeza, e a pessoa que às vezes está com alguma dúvida que, vamos dizer, preciso de informações sobre isso. Além da gente passar as informações, como a gente está há muitos anos no mercado, a gente ainda indica um profissional daquela área que seja também especialista nisso, né? Eu costumo dizer nas vendas, às vezes a pessoa aparece, não, estou fazendo um negócio, quero fazer financiamento e tenho um arquiteto. Eu tenho minha prima que é arquiteta. A primeira pergunta que eu faço, ela trabalha na área? Não, ela não trabalha, mas ela faz o projeto. Esqueça. Trabalhe com profissionais qualificados, com pessoas que são especializadas naquele segmento, porque não que o outro profissional seja ruim, mas o caminho vai ficar mais curto e as dores de cabeça vão ser bem menor, porque essa pessoa é especialista nisso. Então, todas as dores que possa ter nesse mercado, ela vai saber fazer. Então você faz o que a gente falou hoje, o over-deliver, né? A pessoa vem para comprar ali um terreno, mas ela sai com a solução praticamente completa. Até pela quantidade de tempo que a gente tá, né? Que quantas dores eu tive nesse processo de 25 anos. Me trouxe profissionais, me trouxe equipes, e amigos e conhecidos que resolvem isso. Em todas as áreas. Então, às vezes ele vai levar um tempão, vai contratar uma pessoa que ele não conhece, sem indicação. Essa pessoa vai pegar uma entrada para fazer o negócio e ele não sabe se a pessoa sabe fazer. Porque nem todo profissional... O barato sai caro, às né? vezes, né? Então, busque indicações de pessoas que estão nesse mercado que precisam desses profissionais a todo momento. Que aí fica mais fácil. Menos dor de cabeça, né? Então, para quem quer conhecer a imobiliária pessoalmente, onde que fica a imobiliária? Imobiliária, nós estamos ali na Porto Alegre com a 7 de setembro, 1045D, bem na esquina. Ali ali tem
uma fala popular ali, do lado da Prosegur, que é os carros fortes que tem bem do ladinho ali. Todo mundo o dinheiro. É isso aí. O cara pode Todo sacar mundo o fala dinheiro, isso. pode sacar o dinheiro dali e já levar na imobiliária. Eu falo o endereço. Tu fica ali do lado do dinheiro, né? Eu disse, é isso mesmo, é isso aí. Então, é isso aí. Para quem quer conhecer mais, né, sobre a imobiliária, sobre a história do Evandro, pode acessar aqui o link da bio e chamar, né? Todos os canais a gente tá como Bolsa Imóveis, né? No site, Instagram, tudo. Então é só a pessoa entrar em contato com a gente, chamar o Evandro aí também que vai ter. E esse foi o primeiro, start né? O primeiro na episódio. Bolsa Cash. E fica ligado que vai sair mais, né? Vai. A temporada é quantos episódios? Não vamos. Não pode vamos falar dar spoiler ainda, de né? Não temporada vamos falar ainda, ainda. não. Só fiquem com o nome na Bolsa Cash aí, ó, que a gente vai trazer muitas informações aí, na verdade, um conteúdo muito de valor, né? Pra sair dessa coisa só de. Eita, De fiquei vender, nervosa. né? Tu vai sair dessa coisa só de querer vender, e na verdade a gente tem que trazer aqui informação, né? Porque antes da pessoa comprar, ela confia, né? E essa mesma informação que ela vai ter buscando, né, a imobiliária, a gente quer que ela tenha uma facilidade aqui, entrando no YouTube, pesquisando, entrando no nosso perfil e tendo uma boa referência de quem entende de fato aí do assunto, né? Última frase, resumidamente, o que você falaria? Para quem tá chegando agora em Chapecó e quer realizar um sonho. Última frase, aquela frase Vai matadora. ferrar com chave de ouro. Invista em terrenos que tu não vai se arrepender.